Alô, Indy, já está aqui? Olá, Indy. Estamos aqui aguardando um minutinho até a Indy entrar. Um momento. Alô, Indy. Olá, Indy. A Bill, tá me ouvindo? Tô. Você Olá, tá... boa tarde. Eu não sei o que aconteceu, não tá entrando a imagem aqui. A minha imagem não está entrando? A minha, você tá me vendo aí? Eu estou te vendo, não. Estou te vendo que está tudo certo. E não aparece. Aí, pronto. Tudo Mas eu certo? acho que tá. Eu acho que está Tirando tudo certo. E aí, boa tarde, Indy. Boa tarde a todos pessoal que está nos ouvindo, nos vendo aqui no Academic. Nós vamos hoje fazer aqui um debate, uma discussão sobre a cultura na pandemia, né? Estou aqui com o diretor. Estou aqui hoje com uma produtora cultural, uma ativista da área da música, Indy Queiroz, que está aqui conosco nesse debate para que a gente possa discutir um pouquinho sobre como enfrentar os nossos problemas da área da cultura nesse momento tão grave, tão difícil do país, que é o problema da nossa pandemia, né, que está praticamente impossibilitando qualquer encontro presencial, né, o que para a área da cultura é muito complicado, porque a cultura vive, né, do processo de se encontrar, vive do processo de produzir shows, de produzir eventos, de reunir pessoas em salas fechadas, ou em eventos públicos com muita gente ao mesmo tempo, que nesse momento é praticamente impossível de acontecer. Então, é um momento importante para a gente debater o que fazer, né, na cultura, com toda a sobrevivência, né, dos trabalhadores da área da cultura nesse momento de crise, e também pensar para frente, né, como é que vai ser quando esse regime de, né, quarentena absoluta for superado, né? E a gente sabe que ainda vai ter um longo período até as coisas voltarem não ao normal, porque nem sei se a gente quer que volte ao normal, né? Mas voltar a poder ter esses encontros presenciais. Então, boa tarde, Indy, prazer estar conversando com vocês. Qualquer palavra para você aí falar suas palavras iniciais e começar aqui a nossa discussão, a nossa conversa. É muito bom estar contigo mais uma vez, Nabil. A gente só se encontra aí nos momentos de luta, né? Ou é na rua, ou é na Câmara, ou é em algum momento aí de luta. Sempre bom estar contigo, apesar do Brasil, apesar do Covid, né? E apesar um louco político que a gente vive nesse país aí, completamente desgovernado aí, e a cultura, como sempre, sendo atacada, né? Isso não é novidade para a gente, né, Nabil? Já faz alguns anos que a gente tá junto aí, tentando barrar os desde lá do Dória, que a gente viu tudo o que aconteceu, né? Que a gente chegaria nesse ponto aí, né? Então, aí a gente, como ativistas aí da cultura e ativistas dos direitos, né? De modo geral, a gente não sabe se lamenta, mas ao mesmo tempo eu acho que nisso a gente é parecido, né, Nabil? A gente sempre foi da construção, né? Acho que a gente não pode só tentar resistir, né? A gente tem que aí eles destroem de um lado, a gente reconstrói do outro, né, Nabil? Acho que isso é
uma coisa que a gente sempre já conversou algumas vezes sobre isso, e eu sempre falo para todo mundo aí, tem vários amigos entrando aí no papo, isso é muito bom, as pessoas muito ligadas aí, bem engajadas nas lutas da cultura, e é isso, né? Vamos começar o papo nesse sentido. A gente tem alguns projetos de lei aí para tentar aprovar a nível estadual e municipal, né? Federal a gente também tem, mas federal tá mais difícil, né? Até porque presidente, a gente tem um lunático no poder, né? E é isso. Realmente, assim, o governo federal a gente não pode esperar muito. Na verdade, o governo federal, já desde o governo Temer, há uma política explícita de desmonte da área cultural, né? O Temer tentou extinguir o Ministério da Cultura, depois não conseguiu, mas aí teve uma gestão muito turbulenta, né, no Ministério da Cultura durante os 2 anos e meio que ele governou. E agora, bom, agora não dá para falar nada, né? Porque, né, o Bolsonaro veio para destruir, né? Então, eu acho que nós precisamos realmente pensar o presente e o futuro, né? Eu acho que o presente é muito difícil, mas eu acho que quando nós sairmos dessa crise forte da pandemia, nós não vamos estar bem ainda, e acho que a cultura vai ser um dos últimos setores a retornar às atividades. Então, veja, gente, vinha num desmonte do governo federal, vinha mantendo alguma coisa aqui no município, no estado. O município também tinha problemas sérios, né, no início do governo Dória, com grandes cortes no orçamento. O governo estadual também acabou de ter cortes fortes, né, no orçamento. Mas ainda, pelo menos no município, os programas que foram sendo criados, eles estavam mantidos. Mas novos programas não foram criados, né? Nós tivemos bastante diálogo, Indy, na época que eu era vereador, né, e também quando eu era secretário, né, na construção do projeto, né, São Paulo Cidade da Música, que era um projeto, né, bastante importante, tinha várias categorias, várias possibilidades de apoio para espaços da música, apoio para os artistas, apoio para eventos, apoio eram 10 modalidades, né, não são, né? Esse projeto tramita ainda na Câmara Municipal, e eu sempre digo, aliás, ontem eu tive uma conversa com alguns companheiros que estão elaborando também um projeto de lei por conta da emergência, eu sempre digo o seguinte, não sei nem se a gente precisa fazer um projeto específico de emergência na área da cultura. Eu acho que a gente adaptar os programas e os projetos que já existem e aqueles que a gente estava propondo que fossem criados, né, a gente já vai criar um leque de possibilidades muito grande para poder, vamos dizer assim, apoiar a área da cultura. É claro que tudo que significa apresentação pública, nesse momento, está restrito, mas isso não impede que outras formas de processos criativos sejam desenvolvidos nesse período, que a gente possa ter apoio para os espaços, né? Nós tínhamos, por exemplo, lembrava ontem, os pontos de cultura. Os pontos de cultura, né, é um projeto para apoiar espaços culturais. Claro que alguém vai dizer, mas agora os espaços estão fechados, mas isso, aí sim, a emergência está aí, de manter o espaço cultural, mesmo ele fechado nesse momento, né, pode até o espaço se comprometer a fazer alguma atividade online, né, que estão sendo feitos, né, algumas apresentações online, etc., e manter aquele espaço como um espaço existente, eu acho que é uma política de cultura. Nós estamos num momento de emergência, né, mas esse momento de emergência não quer dizer que, bom, então vai deixar destruir, desmontar aquilo que já existe. Pelo contrário, o que já existe precisa ser mantido, né, então, mesmo que não tenha apresentação, que esteja fechado, ele precisa ser mantido, precisa ter um apoio para esse espaço. E a mesma coisa para os trabalhadores da cultura. Quer dizer, se os trabalhadores da cultura não tiverem formas de remuneração nesse período, nós vamos ter um desmonte completo dessa área, né? O processo criativo continua, né? Para quem é artista, continua. Para quem não é artista, está na área de apoio, né? Que é uma outra possibilidade de trabalho na área cultural, tem que se pensar políticas específicas, né? Então, é uma discussão que é bom a gente fazer isso nesse momento, porque é um momento que está em discussão na Assembleia, um projeto, né, que você também está acompanhando bastante, né, um projeto de lei de um apoio emergencial para os trabalhadores da cultura, e também na Câmara de São Paulo nós temos vários projetos em andamento, né, e
Por exemplo, eu não vejo por que não aprovar agora o projeto São Paulo Cidade da Música e dedicar um orçamento para ele e ele já começar a ser implementado, já vai atender uma série de setores da área da música que poderão, dessa maneira, sobreviver nesse período. E, claro, depois que a gente terminar o período da quarentena, pode haver algum tipo de atividade resultante, né, desse setor que foi mantido nesse momento, até com uma certa contrapartida. É uma discussão sobre como deve se dar esse apoio à cultura durante a pandemia, né? Eu acho que é uma discussão importantíssima, né? Porque a cultura ela tem um papel fundamental na sociedade. E ainda mais no momento que a gente vê o avanço do autoritarismo, a cultura sempre foi um espaço de resistência ao autoritarismo. Então ela cumpre um papel, ela já tem um papel importante em períodos, vamos dizer assim, democráticos, nos momentos de autoritarismo ela ganha uma importância ainda maior. Então, até foi bom que você tocou nesse assunto dessa escrita desse projeto de lei aí que vai tentar juntar todos os PLs, até porque eu estou, né, no grupo, sou como representante aí do movimento SP Cidade da Música, eu estou no grupo dos movimentos que está construindo aí junto com a bancada do PT e do PSOL na Câmara esse texto que vai tentar juntar aí, porque tem várias propostas, né, rolando. Tem a 227 do Vespoli, da renda básica, tem uma da Juliana Cardoso, dos editais, até para tentar um pensamento aí junto com a lei que foi aprovada na semana passada, que eu acho que é a Lei 840, se eu não me engano, que era uma lei que visa uns apoios emergenciais aí para as áreas de assistência social e saúde, e aí um desafio, né, até porque é aquilo que você falou, a gente tem vários PLs, inclusive vários aí de sua autoria, de quando você estava vereador naquele momento ali, até 2016, o PL SP Cidade da Música avançou muito, a gente agora está com 5 vereadores assinando, e a gente estava na cara do gol, Nabil, a gente ia aprovar ainda esse semestre, já estava aqui engatilhado com o executivo, e aí por causa da Covid a gente teve esse recuo, teve que ter, né, esse recuo, até porque não tem como nesse momento, mas é uma ideia, inclusive eu fiz uma live com o Vespoli essa semana, e falamos sobre isso e vamos tentar, e aí contamos com a tua ajuda também, para a gente tentar emplacar esse projeto de lei de vez agora, até o final do ano, né? Porque acabou de acontecer o edital, né? A lei não está aprovada ainda, mas a gente já conseguiu o edital desde 2017, apesar do ano passado a gente ter aí um problema que o Ale e o CEF não quis fazer, e a gente foi para cima, e eles acabaram fazendo agora, né, o edital. Então, o edital ele aconteceu em 2017, 2018, não aconteceu em 2019, a gente foi para cima e aconteceu agora. Um edital, na verdade, com pouco recurso, a gente conseguiu batalhar 1.600.000 para ele, mas a ideia, o que a gente pediu foi 5 milhões no mínimo, né? Mas a gente sabe como é que é o PSDB, aí sempre é bem difícil dialogar, e essa gestão desde lá do Dória foi bem complicado, né, Nabil? E aí, agora vamos ver, né? Porque temos aí esse PL 227, o PL da Juliana, e a ideia aí é tentar condensar num projeto de lei só, voltado, no caso, para esse momento. Agora é isso, né? Foi até o que o Neri comentou aqui. A gente precisa também pensar nas políticas estruturantes, até porque até esse momento a gente não conseguiu aprovar em lei o Sistema Municipal de Cultura e o Plano Municipal de Cultura, né? A gente tem um Plano Municipal de Cultura maravilhoso que a gente super construiu junto, foram tantos encontros, né? Foi tão legal, e a gente fez um plano
tão bom, né? A versão nossa aí do nosso Plano Municipal de Cultura, inclusive eu falo muito sobre isso, meu doutorado é sobre isso, né? Que eu defendi no começo do ano passado, e ele virou referência nacional. Hoje, cidades de todo o Brasil estão usando o Plano Municipal de Cultura de São Paulo como referência, né, para construir os seus planos, né? Então, eu acho que é uma batalha que a gente poderia também levantar isso nesse momento, até por ser ano de eleição, e a gente não teve apoio nenhum aí dessa gestão atual do Executivo, que ignorou, né, o nosso Plano Municipal de Cultura. Eu acho que isso a gente não pode esquecer também. O Plano Municipal de Cultura, assim, em termos de políticas estruturantes, e o Conselho Municipal de Cultura, são dois instrumentos que a gente elaborou quando eu fui secretário, né? Depois eu, no finalzinho da gestão a Maria do Rosário, que era minha secretária de junta, assumiu também a secretaria e concluiu o plano. E eu tentei, o Conselho de Cultura, tentei várias vezes aprovar na Câmara, teve uma resistência muito grande na Câmara de aprovação. Eu não sei hoje como está também essa discussão, né? Mas o Conselho é um instrumento fundamental para que a gente possa ter um espaço de diálogo, porque os espaços de diálogo não sejam informais. Quando o secretário quer fazer, faz, quando não quer, não faz. Nós temos que ter uma estrutura que funciona de controle social, de participação, inclusive a discussão do orçamento, né? Eu estava, inclusive, falando, eu não sei os valores que está se pensando para esses programas emergenciais, né? Eu acho que sim, que nós temos aí temos que exigir da Secretaria Municipal de Cultura que tudo aquilo que deixou de ser gasto em eventos presenciais, que não é pouco, porque veja que só a virada cultural, né, o ano passado custou 18 milhões. Assim, um mero reajuste inflacionário, ela vai chegar aqui perto de 19 milhões para esse ano, mas todos os eventos, de todos os teatros, todas as salas as casas de cultura, os centros culturais, a programação do Teatro Municipal, tudo isso está deixando de ser feito, portanto é recurso que está deixando de ser gasto. E portanto, além disso, a Secretaria poderia economizar muito na manutenção e na segurança dos equipamentos da cultura. Ela pode, claro, como eles não estão sendo usados, tem que manter a manutenção, tem que manter a limpeza, precisa manter a segurança, mas em patamares muito inferiores ao que seria na vida normal. E utilizar todos esses recursos, né, para poder criar um programa de grande envergadura, né, para a área da cultura. Um programa que pudesse não ser e que pudesse também ter uma longa duração, porque, veja, não dá para falar em alguns meses nesse caso. Eu acredito que pelo menos até o final desse ano nós não temos possibilidade de retornar às atividades presenciais. Isso significa que, efetivamente, nós vamos precisar ter programas emergenciais de longo prazo. Então, eu pensaria um programa até o final desse ano, e aí precisaria fazer uma conta, né, junto com a secretaria, de maneira objetiva. Por isso eu gostaria de ter um conselho, né? Isso seria uma tarefa de um conselho. Refazer o orçamento, tá certo? Identificar aonde você vai continuar gastando, porque tem que gastar, e o que vai economizar. E nesse o que vai economizar, ser voltado para um programa emergencial, que na medida do possível deveria ser o mais estruturante possível, né? A minha opinião sobre os planos emergenciais é que ele fosse o mais estruturante possível. Por exemplo, vamos apoiar espaços culturais? Eu acho que tem que se apoiar os espaços culturais. Então, vamos apoiar os espaços culturais, que possa ser uma política durante o período da pandemia com nenhum funcionamento, ou com funcionamento apenas online, daquilo que for possível, mas que possa ter continuidade para que na retomada, a retomada vai ser difícil. Porque, veja, mesmo depois que for autorizada a realização de eventos presenciais, muita gente vai ter ainda receio de ir nos espaços de muita aglomeração. A não ser na hora que a gente tiver a imunização completa da população, que é uma coisa que vai levar muito tempo. Mesmo que a gente tenha uma vacina daqui a um ano, teria que é o caso que o pessoal da saúde acha que é o mínimo para ter uma vacina, né, até imunizar a população toda, né, da cidade. Então vai ter muita gente que vai ter receio de ir para espaços fechados. E, portanto, esses espaços vão funcionar ainda, vão precisar de um apoio para continuar funcionando. E eu quero destacar a importância estrutural de manter
o setor cultural funciona, quer dizer, vivo, né? Isso implica espaços, implica artistas, implica trabalhadores na área de apoio, de infraestrutura, significa os produtores culturais, significa, portanto, toda a cadeia produtiva da cultura, vamos chamar assim, né? Essa cadeia toda, ela precisa ficar, ela não pode ser desmontada, porque depois para remontar vai ser muito mais difícil. Mas tem aqui o Marcos Maldonado está falando aqui, em termos de isolamento, duas questões importantes. A questão da cultura nesse momento. Como a cultura pode nos ajudar? De outro, a questão dos trabalhadores da cultura nesse momento. Você não quer responder isso? Então, como a cultura pode contribuir agora nesse momento? Primeiro o que você comentou, né? Sobre o orçamento. Você sabe que a gente é da turma, que a gente é dos movimentos aí que acompanha a luta do orçamento aí no final do ano, então a gente tem o orçamento quase de cor na cabeça, né? E é muito curioso, porque só de programação, que seria aquele item que quando você era secretário a gente usaria para o Circuito Municipal de Cultura, para a virada, para as programações de bibliotecas, tinha quase 70 milhões na Bio, só para você ter uma ideia. Além disso, tem vários itens que entram, que estão além de leis de fomento e editais normais e que também, né, poderiam ser usados. A secretaria lançou aí 4 chamamentos para tentar justificar esses itens, né, onde eles estão vinculando com teatros, casas de cultura, só que aí é uma outra luta que a gente está fazendo nesse momento através da subcomissão do Plano Municipal de Cultura, que foi aquela comissão, que aí você lembra quando a gente ocupou aí a sala do presidente, quando era o Donato ainda o presidente da Câmara, a gente ocupou a sala do Donato, exigindo a criação de uma subcomissão da cultura, e essa subcomissão existe até hoje, ela só mudou de nome algumas vezes para que a gente pudesse fazer com que ela continuasse existindo. Hoje a presidente é a Soninha Francini, e como vice tal do Donato, que sempre esteve com a gente aí nessa luta. E aí nós estamos tentando fazer esse diálogo com a secretaria, fizemos algumas lives via site da Câmara Municipal, e aí eu li uma carta ali para o Hugo Pozzolo, que é o secretário atual, com algumas reivindicações, que aí no caso seria a renda básica para a cultura, uma renda básica que aí seria esse PL 227 Cultura SP que o Toninho entrou e que a gente vai tentar juntar aí com esse outro da Juliana, a ideia é essa por enquanto. Mas esses chamamentos da secretaria, Nabil, eles são absurdos, porque eles estão oferecendo uma merreca de dinheiro, né, R$700 para pessoa física e 5 mil para grupos, só que eles pedem uma lista de documentos gigantesca, né, só para você ter uma ideia, as certidões da prefeitura, aquela certidão conjunta mobiliária, ela tem muita gente que não está conseguindo tirar, mesmo como pessoa física. Eu tive dificuldade de tirar para minha MEI, porque o site da prefeitura está com problema, né? A certidão de FGTS para as empresas, a galera não está conseguindo tirar, porque o site da Caixa Econômica Federal está completamente congestionado por causa do negócio da renda básica, que está um transtorno lá no federal, e é proposital, a gente sabe disso, né? Então, quer dizer, orçamento tem. Isso sem contar que há uma emenda, né, que foi aprovada, uma emenda do PT, que foi aprovada, que a gente construiu junto com o PT aí no final do ano, uma emenda no valor de 10 milhões, que o PT já deixou à nossa disposição, inclusive, para juntar, né? A gente sabe que tem muitos trabalhadores da cultura na cidade, e a gente não tem nem como contar, né, quantos são. A gente está chutando aí um apoio para pelo menos 50 mil pessoas, isso como pessoa física, né? Mas, quer dizer, dinheiro tem, né? A questão é convencer o executivo de não vetar o PL se a gente conseguir aprovar, né? Porque eu acho que até a gente consegue um apoio na Câmara, a gente sabe que a gente tem um carinho grande de diversos vereadores na Câmara, até por conta das nossas lutas aí nos últimos anos, a gente tem um diálogo muito bom,
na Câmara Municipal, nossa maior preocupação é o Covas, né? Porque o Covas, infelizmente, tem vetado diversos projetos de lei da cultura. E aí, respondendo ao Marcos Maldonado, a importância da cultura nesse momento aí é total, e até por isso que a gente está sendo tão atacado, principalmente pelo Bolsonaro, né? E os trabalhadores da cultura estão numa situação realmente bem preocupante, principalmente porque não são só artistas, né? A gente tem aí os técnicos, os produtores, o que a gente chama de pessoal da graxa, né? Que é a galera que sempre é mais sem grana, né? Porque aí, por exemplo, a galera da música ainda tem uma galera recebendo ECAD, né? Ou algumas coisas de direito autoral. Agora, o pessoal da graxa não tem nada, né? Não consegue nem patrocínio de live, não consegue nada. E é essa galera que a gente está mais preocupado, né? Como é que vai fazer a galera, as costureiras de figurino, o pessoal de maquiagem, o pessoal de montagem, editores, né? O pessoal da graxa é o que realmente a gente está mais preocupado, e acho que é por isso, inclusive, que é super importante a gente batalhar a aprovação aí desse projeto de lei, né? E pensando a cultura como um direito social, né? Eu acho que aí é que tá, né? A gente não pode pensar a cultura como a cereja do bolo, né? Ela é um direito social, ela é transformadora, e aí não podemos esquecer que acabou de acontecer, né? O edital do VAI, que fechou agora 27 de abril. O VAI é a amostra, né? Que é uma lei sua, né, Nabil? O VAI é a amostra da importância da cultura como fator social nas periferias da cidade, né? E aí tem mais esse problema, né? Porque eles estão pedindo um chamamento super burocrático com gravação de vídeo, e nem todo mundo tem um bom celular, uma boa câmera para dar como contrapartida de um bom vídeo, né? Então aí nós temos um problema, porque a gente está querendo que as pessoas tenham o que comer, e eles estão pedindo uma contrapartida de documentos e de um vídeo que nem todo mundo consegue fazer, né? Eu acho que esse é um problema bastante sério mesmo. Eu acho que quando a gente está falando de emergência, uma das questões importantes da emergência é exatamente eliminar essa burocracia, né? Quer dizer, isso é uma coisa muito simples, porque nós estamos falando de emergência, não estamos falando de um projeto normal, nem um tempo normal. Então, se começar a haver muita exigência, mesmo um projeto emergencial acaba virando um projeto que não funciona, e as coisas são urgentes. Outra coisa é o período, né? O tempo, né? Quer dizer, temos que trabalhar com tempo que não é curto, não pode ser curto, né? Tem que ser pelo menos até o final desse ano, o mínimo, né? O mínimo para ser um ano inteiro, né? Para poder, a gente sabe também que o começo do ano é difícil, né? Então, isso precisa ser pensado de uma maneira geral. E eu acho, assim, que quando você fala, assim, dos trabalhadores da graxa, né? Quer dizer, eu acho que nós temos que pensar essa cadeia inteira, né? Do setor, né? Que ele não ele é um setor que tem também suas diferenças, tem os grandes artistas, e por isso que, assim, a gente vê que se a gente pegar o que normalmente seria, vamos dizer assim, utilizado para pagar eventos culturais, né, com o pessoal, vamos assim, artistas mais caros, etc., hoje é possível ser bastante dividido, né, para todo o setor produtivo da cultura, para todo o setor da cultura, de modo a que você tivesse uma maior distribuição desses recursos. Né? Então, agora, realmente, não é fácil, porque isso também pega outros setores que não são exatamente da cultura, mas também fazem parte da política de eventos, né? O pessoal que trabalha com eventos também está na mesma situação, né? Que é uma situação difícil, né? Você pega, assim, na própria virada cultural, mais ou menos você tem 2/3 para pagar artistas e 1/3 é infraestrutura, é toda a montagem da estrutura. São trabalhadores que não são diretamente da cultura, mas são trabalhadores que estão nessa cadeia produtiva. Então, precisaria estar pensando isso. E também é importante a gente trabalhar também com a questão com a sociedade de uma maneira geral. Porque muita gente vai perguntar, bom, por que está privilegiando a cultura e não está dando o mesmo tipo de apoio para outros setores que também estão paralisados?
Porque também tem outros setores paralisados que são setores da sociedade importantes. Aí eu acho que entra uma discussão do papel da cultura mesmo né, na nossa sociedade, né, que é um papel muito importante, quer dizer, manter a visão crítica, quer dizer, manter o potencial criativo, né, que a cultura tem, é uma coisa absolutamente fundamental e que precisa ser muito valorizada para que a gente possa defender perante a sociedade a importância do apoio, né, para a área da cultura. E aí eu acho que nós temos que pensar também um pouco depois. Eu queria te perguntar um pouco isso. Como é que você vê a retomada, quando tiver retomada, né, do setor? Quais são as prioridades? Como é que nós podemos, né, trabalhar com isso? Ó, vou até deixar avisado, porque às vezes o Instagram, 40 minutos, ele cai. A gente vai abrir outro, aí o Nabil puxa e a gente volta aí, tá? Para quem está assistindo. Bom, duas questões. Aí, primeiro, a importância da cultura. Bom, eu acho que destacando a importância da cultura, porque a gente nunca viu tanto filme, ouviu tanta música e leu tanto como foi esses dias, né? Porque ou a gente faz isso, ou a gente fica na paranoia, lendo as notícias nas redes sociais e assistindo o Jornal Nacional, e a gente está precisando, às vezes, dar uma fugida, né? Se alienar alguns minutos do dia para não pirar, né? Então, tá todo mundo revendo filmes, tá todo mundo aí escutando muita música para lavar sua louça, para dar um tempo para a cabeça, e a gente está vendo a importância, né? As lives, tá todo mundo assistindo lives de shows, e até as lives que estão arrecadando dinheiro, né? E cesta básica aí que está sendo super importante. Então, isso já demonstra a super importância da cultura, um elixir aí de saúde, né? Trazendo paz, trazendo amor nesse momento de tanto ódio, né? E aí, como é que eu vejo essa volta? Eu estava analisando aquele plano SP do governo estadual, não sei se você chegou a dar uma olhada, Nabil. É muito louco, porque é uma falta de noção de realidade, né? Apesar que nos faz pensar. Urbanista, eu como produtora, a gente poderia ficar horas falando sobre como voltar. Eu vi, por exemplo, um amigo meu mandou umas saídas, né, que tem sido feito fora do Brasil, de pessoas assistindo shows dentro de carros, pessoas assistindo shows abertos, distanciados, muito distanciados uma das outras. Eu acho que assim, num planejamento muito utópico, ok, mas a gente sabe que culturalmente, né, o povo brasileiro, ele é um povo caloroso, que se toca, que se aproxima, que não tem uma disciplina como, por exemplo, esse plano SP Cultura do governo estadual. Eles trouxeram exemplos do Japão, da Dinamarca, da Alemanha, que são povos muito mais frios que nós, né? Culturalmente, né? Que tem os hábitos desses povos são muito diferentes dos nossos. É diferente, é muito mais fácil a gente se comparar aos argentinos, né, por exemplo, que são mais calorosos, ou aos próprios italianos, mas assim, Dinamarca, Alemanha e Japão não tem como comparar com o Brasil, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu na PUC, nesse momento, eu estou inclusive trabalhando, eu estou dando aula, né, online pelo celular, é uma coisa surreal. Mas a gente está trabalhando aí com os alunos projetos nesse sentido, para a gente tentar pensar alternativas, né? De como trabalhar nesse momento da pandemia, projetos culturais, e como trabalhar no pós-pandemia, justamente porque é isso que você falou, né? Vai demorar mais de um ano para as pessoas terem confiança de que elas podem ir no show, ir numa peça teatral sem serem infectadas, né? E isso na verdade, eu acho que a gente vai ser quase de laboratório nesse sentido, né? Porque não dá para dizer o que é o ideal e não dá para dizer o que de fato é seguro ou não, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que eu tenho visto que dá para a gente começar a juntar
Só que é uma pena, por exemplo, o Sérgio Saleitão não está abrindo isso para discussão, né? Eles estão fazendo umas reuniões fechadas para discutir isso, né? E não estão consultando especialistas como você, como eu, né? Para a gente pensar de fato o que é possível fazer ou não, porque se basear em Dinamarca e Japão é uma loucura, né? Não, totalmente fora de propósito, né? Eu acho que não é por aí. Agora, de qualquer maneira, nós vamos ter que inventar um jeito diferente de poder estar presente em shows, criar outras modalidades né, de participação. Eu acho que aí também é cultura a gente trabalhar com a criatividade nos processos de apresentação. Eu acho que isso vai ser um dos fatores fundamentais para manter o setor funcionando após. E aí nós temos que também pensar que, bom, todas as formas audiovisuais, elas são importantes, né? Eu acho que elas talvez possam, inclusive, é claro que é dentro de casa, tem todas as limitações, eu não gosto muito disso, né? Que eu acho que é um isolamento, né? As pessoas, acho que a cultura, a sociabilidade, a política se faz com as pessoas se encontrando, né? Mas cada vez mais a gente tem novas formas de comunicação virtual, né? Essa que nós estamos fazendo hoje aqui, né? E muitas outras, né? Outro dia eu participei de um debate que tinha 300 pessoas participando ao mesmo tempo, né? Então, uma coisa enorme, né? Uma quantidade muito grande de pessoas e isso, talvez isso, normalmente isso tem sido feito muitas vezes de forma gratuita, né? Eu acho que aí também a gente tem que pensar que isso possa ser reinventado também de uma outra forma, né, de modo a que as pessoas que façam possam ser remuneradas, os artistas, os músicos que se apresentam possam ser remunerados e possa ter um público às vezes maior do que aquele público que a gente vai ter numa casa de cultura, numa apresentação, né, num lugar fechado, né? É possível conseguir ter uma audiência muito grande, né, por esses outros veículos. E aí tem outro tipo também de profissional que tem que estar trabalhando, para pôr essas coisas para andar, para divulgar, para poder vincular em diferentes aplicativos, diferentes mídias, né? Tudo isso pode ser também a criação de novas áreas de trabalho, né? A televisão, por exemplo, né? Eu acho que a televisão aberta, ela, quer dizer, deveria trabalhar para que a televisão pudesse ter mais canais de TV aberta, né, gratuita, para que a população pudesse ter acesso àquilo que é veiculado, e aí poder ter mais coisas pela televisão, mais apresentações, todo o audiovisual, enquanto os cinemas não puderem voltar. Eu sou um amante do cinema, da tela grande, etc., mas enquanto o cinema não voltar a funcionar, é importante que a gente possa vincular todos os produtos audiovisuais por outras mídias e manter, então, a cadeia produtiva da cultura funcionando, né? O teatro também vai ter que se reinventar, talvez também por formas virtuais, né? Por que não? Quer dizer, repensar também é diferente, é totalmente diferente, né? O teatro sempre foi ao vivo, etc., mas nada impede que possa se criar, e aí né, utilizando inclusive vários ângulos, quer dizer, de certa forma aperfeiçoando, né, a própria criação e exibição artística para que ela possa ser vinculada por meios digitais. Eu espero que isso não dure tanto, mas durando ou não, né, eu acho que tudo que se inventar agora, depois fica somando-se ao que já existia, né? Porque, no fundo, é isso, né? A cultura tem se aberto, né? Aberto muitas fronteiras novas. E com isso, eu acho que a gente pode ampliar o público, pode formar público, de repente pode formar um público que está no virtual e que depois, quando tiver o presencial, se interesse pelo ir para o presencial, né? Nós temos que trabalhar com essa talvez oportunidade, né, de avançar em relação àquilo que nós tínhamos, né? Eu acho que tem muita coisa aí para ser trabalhada nesse período e que possa repercutir positivamente depois que terminar o isolamento.
né? E acho que nessa área de formação de público, eu acho que é uma delas, né? Quando eu digo formação de público, é pessoas que não iriam num teatro, ou que não iriam no cinema, ou que não iriam ver um show, mas que de repente, ao ver o show por outras mídias, se interesse e depois volte, vá por ar livre, ou vai para ver uma peça, e com isso a gente amplia o público e pode ser um resultado positivo desse processo agora. Deixa eu só te falar uma coisa, nós estamos aqui já com quase 50 minutos. Vai cair. Nós vamos ficar até 1 hora, então, né, se puder fazer uma fala agora, né, comentando isso, e depois a gente fazer as considerações finais aqui do nosso debate. Pode que caia, porque aquilo que eu falei, o Instagram ele é meio louco, às vezes ele cai em 40, 45, mas eu quero comentar essa sua fala sobre a TV, porque até aqui o Fábio Monteiro Lima comentou, né, a importância e a falta de espaço que há para a cultura periférica na TV. E a TV, ela está perdendo cada vez mais público. E ela não está se reinventando. E não sei se vocês estão vendo aí na Globo, eles estão passando novelas antigas, né? Em vez de eles passarem conteúdo novo que está sendo produzido aí na internet, eles comprarem, né? A própria Netflix está sendo muito esperta nesse sentido, né? Então, quer dizer, as pessoas estão parando de assistir. Eu, por exemplo, não tenho mais TV em casa, nem aberta. Eu nem renovei minha net, nada. Eu tenho Netflix e quando eu preciso ver um jornal nacional da vida, eu assisto pela Globoplay, sem pagar nada, e olhe lá, né? Isso eu estou assistindo por causa da pandemia, porque, na verdade, nem me interessa, né? Então, com certeza, a TV, ela está perdendo timing, por quê? Porque ela é gerida por um bando de velho, careta, que não está entendendo que a juventude está na internet, né? E que eles poderiam estar aproveitando esse conteúdo maravilhoso que está sendo aproveitado. E a própria Secretaria Municipal de Cultura também está comendo bola nessa situação, porque a gente propôs, né, enquanto movimentos de cultura, nós reivindicamos a criação de um portal da cultura para juntar todo esse material que está sendo produzido, inclusive pedido pelos chamamentos. Nos chamamentos, né, que eles chamam de chamamentos, não de editais, eles não pediram para a gente usar sequer uma hashtag de padrão de agregação. Eu estou fazendo um pós-doutorado sobre isso agora, né, dentro da ciência da informação, e é muito, lição beabá da ciência da informação, você usar pelo menos uma hashtag para juntar todo esse material que está sendo produzido, e nem isso foi solicitado nesse edital, né? Então a minha fala, meio indo até pelas conclusões, a falta de visão de tecnologia que gestores da indústria cultural, né, não têm, principalmente esses da televisão, porque a internet está vindo para dominar, então a TV está ficando para trás, está virando uma mídia obsoleta, né? Não adianta só eles criarem os canais Globoplay e tal, se eles não dialogam com a produção que é feita pela base, né, que é uma coisa que a Netflix está fazendo muito bem, né? E a Secretaria Municipal de Cultura está falhando nesse sentido, né? Em termos de tecnologia, está simplesmente pedindo para que a gente, nesses chamamentos, postemos em qualquer lugar aí esses vídeos, só usar a Casa de Cultura, que eles vão pelos canais de Casa de Cultura, mas assim, não pedem sequer que a gente use uma hashtag, sei lá, SP Cultura, né? Ou aproveitar as coisas feitas lá pelo Mapas Culturais do SP Cultura, que foi deixado de lado, uma plataforma tão legal. Então, a minha fala no final vai nesse sentido, né? A gente pode depois marcar mais um papo, Nabil, acho que seria muito legal aí a gente pensar esse momento juntos. Fico super à disposição aí, quem assistiu, aí me segue, a gente está fazendo várias lives aí. Segunda-feira tem uma live com a Rose Mesburger, a gente vai falar bastante também lá no canal dela do YouTube. E é isso, super um prazer falar contigo sempre. Vamos falar mais, vamos tentar fazer mais uma outra. Depois a gente faz o meu canal junto com o teu. Vamos fazer sim. Eu acho que é super importante a gente poder estar nesse diálogo. E você levantou uma coisa importante que eu, quando estava na secretaria, eu fiquei relativamente pouco tempo na secretaria, mas uma das intenções nossas era fazer uma TV da
da prefeitura, né? Quer dizer, a prefeitura deveria ter uma adesão, e isso seria, a princípio, né, a Secretaria de Cultura tinha que ter a Secretaria de Cultura um papel determinante nisso, né? Talvez em conjunto com a Secretaria de Comunicações, né? Porque, obviamente, tem a ver com comunicações, mas aonde ele pudesse veicular tudo aquilo que é produzido pela Secretaria, os filmes da SPCine, da SPFilme, da SPCine, os shows que são feitos em todos os teatros, né, as casas de cultura, na virada ter uma transmissão ao vivo da virada, né, quer dizer, tudo aquilo que é produzido, que são milhares de coisas, teatro municipal, né, quando eu era secretário, nós chegamos a fazer algumas experiências de divulgação da ópera por meio digital, não só presencialmente, mas, né, com várias câmaras e tal. Foi um experimento ainda inicial, né, mas que poderia ter sido dado continuidade. Em suma, democratizar o acesso à cultura, que é um papel fundamental, né, e abrir mais oportunidades de trabalho para os trabalhadores da cultura, nesse amplo espectro. E eu acho que, quando você fala a TV está em decadência, eu acho que não é... Bom, a TV, esta TV de concessão pública, etc., mas o aparelho televisão, né, através do qual você vai, né, ou qualquer outra forma de projeção daquilo que é transmitido pelas mais diferentes mídias, está absolutamente em expansão. Né? Quer dizer, a gente está, por exemplo, fazendo essa live aqui pelo celular, né, ou pelo computador, mas já é uma mídia, tá certo? Quer dizer, só que é uma mídia pequenininha, para ver um filme, para ver uma peça de teatro, para ver um show legal, né? É legal ver numa tela grande, com uma definição. Então, isso, independentemente de ser canal aberto, canal fechado, canal por assinatura, canal que você compra por mês, ou qualquer outro cartão totalmente livre, né? Aquilo ali vai estar cada vez mais em um espaço para poder se veicular. Então, eu acho que a prefeitura precisava investir nisso. Eu acho que seria um belíssimo projeto, né, para poder fazer também os debates, fazer a discussão sobre a cidade, né, pegar os projetos de lei. A TV Câmara existe, né, mas a TV Câmara é muito restrita o acesso, é um pouco burocrática, etc. Mas deveria ser ali um canal importante para debater também os projetos de lei, para ter polêmica, né? Você sabe, né, você acompanha a Câmara, você sabe que muitas vezes o pessoal vota projeto de lei ali sem nenhum conhecimento, sem nenhuma preocupação com o conteúdo, né? E isso não deveria ser assim, né? A gente deveria ter na Câmara um processo de debate dos projetos de lei, de aprofundamento, com participação da sociedade, né? Nós multiplicaríamos muito as audiências públicas, né? Que são muitas vezes ainda muito restritas, né, dentro da Câmara, e podendo ter uma participação ampla, né, da população como um todo. Então, eu queria bom, primeiro agradecer o convite, né, estar aqui com você hoje. Vamos sim programar uma outra vez. Eu queria outro dia voltar para discutir a questão da música, né, o projeto nosso, né, do SP da Música, porque eu acho que São Paulo Cidade da Música, né, que eu acho que é um projeto que ficou lá atrás e que, né, já tem alguns editais que foram feitos, como você falou, mas sem nenhuma assim garantia de continuidade, né, sem recursos garantidos para todas as modalidades que seriam interessantes serem apoiadas. Então, vamos outro dia ver se a gente aprofunda esse debate. Com certeza. Está combinado, vamos só marcar, com certeza, acho que tem tudo a ver, até porque ele está na cara do gol, falta só chutar, Nabil. Então, vamos lá. Fazer isso, com certeza, vai ser ótimo. Até chamar os outros coautores também, que agora entraram, né, no projeto, né? Sim, e sim. a gente poder fazer esse debate mais coletivamente. Dá para fazer, sim, eu acho que tem alguns que estão bem querendo se envolver, e até para isso, né, para a gente conseguir aí, até porque a gente conseguiu colocar 2 do PSDB junto, né, o que eu acho que é uma forma da gente fazer com que o Covas assine, né, eu quero ver ele vetar aí um projeto de lei com 2
vereadores da base dele assinando, né? A gente foi bem estratégico nesse sentido aí. Mas Tá ótimo. Isso. Obrigada. Então tá bom. Obrigado. Isso é só Um beijo. Fala. outros. Hã? Outros. Vamos fazer outros, vamos, com certeza. Tá, um beijo, obrigado. Obrigado a todo mundo que nos assistiu aqui também. E vamos encerrando, então, essa nossa live de hoje da cultura na pandemia. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau.